Deus se manifestava na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo ele uma única pessoa. Ele já defendia isso, Tertuliano. Tertuliano criou essa expressão trindade para defender isso aí, certo? Pregando contra a doutrina do discípulo. Que existia aqueles que acreditavam que Deus era um só. E não tem nada a ver assim do Pai e do Filho, não. Era Deus e acabou-se. Entendeu? Então Tertuliano cria essa doutrina para enfatizar que Deus ele é um doutrina. Deus, ele é um, mas que se manifestou na pessoa do Pai e do Filho, sendo ele a mesma pessoa. Depois da metade do século VII, surgiu um movimento em torno do monoteísmo cristão, o monarquianismo. Seus defensores dividiam-se em dois grupos: os dinâmicos, que diziam que Cristo era o Filho de Deus por adoção, certo? Em que sentido? Que Jesus, ele não era Deus, ele era apenas o Filho de Deus por adoção. Existem até aqueles que acreditavam que Jesus, ele era apenas homem, unicamente homem, e que no momento do batismo, ele recebeu ali o Espírito Santo, após ser batizado nas águas batizadas por João Batista, recebendo uma unção extraordinária, passando de um profeta, entendeu? Superior aos demais que vieram antes dele. Mas não reconhecia Jesus como Deus. Existia algumas linhas de pensamento para ele. Os modalistas, eles ensinavam que Cristo era apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus, tá certo? Era apenas uma forma temporária, mas não era Deus, era apenas uma forma temporária da manifestação do único Deus, mas Jesus não era Deus, certo? E, de certa forma, Tertuliano, ele cria essa doutrina, certo? Para pregar contra as doutrinas, certo? Existentes em sua época, que defendia que Deus, ele era único, era um, automaticamente um era um, tá certo? E que não cria nem no Pai, nem no Filho e nem no Espírito Santo, como sendo Deus. Professor, que século era esse aí, mais ou menos? Rapaz, isso aqui é no final, por volta do final do segundo século, está o começo do terceiro século. Monarquianismo dinâmico. Os principais representantes da cristologia dinâmica ou autoacionista foram Teodoro de Bizâncio e Paulo de Samosata. Teodoro, o curtidor, chegou a Roma em 190 e foi excomungado em 198, 2 anos depois, por causa de suas ideias. Para os monarquianistas dinâmicos, Jesus era apenas um homem de vida santa que nasceu de uma virgem. Exemplo. Para eles, os monarquianistas, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Era apenas um homem de vida santa. Era um homem que veio, de certa forma, é um pensamento judaico. Judeus ortodoxos, tá certo? Os não messiânicos acreditam que Jesus não é Deus. Jesus era um profeta, como foram os profetas veterotestamentários, tá certo? Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías e outros, que morreu apenas por um exemplo de Marte, mas o seu sacrifício não valeu de absolutamente nada. Esta é a grande história. Então, para eles, os dinâmicos, os monarquianistas dinâmicos, eles defendiam que Jesus era apenas um homem de vida santa, que nasceu de uma virgem. Sobre o Paulo, desceu o Espírito Santo, por ocasião do batismo do Jordão. Rejeitava qualquer direito divino em Jesus. Jesus não era um ser divino para eles. Jesus não era Deus. Era apenas um homem de vida santa, que recebeu a unção do Espírito Santo no batismo. Mas descartava qualquer hipótese que Jesus era um ser divino. E nós sabemos que Jesus era verdadeiro homem e era verdadeiro Deus. A própria profecia dizia que ele seria Deus entre os homens. Entendeu? Emmanuel, Deus entre os homens.
Deus no meio dos homens. Deus convivendo entre os homens. O próprio João vai dizer no capítulo 1, e versículo de número 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do ungido do Pai, cheio de graça e verdade. Esses pensamentos aí, hoje, qual você pode observar em alguns lugares essas ideias até hoje existem. Mas então, justamente até hoje existem os defensores da Sete Teodoro, que são criadas. Existem até hoje defensores. Existem pessoas até hoje que creem dessa forma. Os judeus. Mas eles são implantados dentro dessas religiões aí que vão surgir eu não vou dizer de religiões. De certa forma, isso é uma seita. Essas seitas que surgem. Existem hoje seitas o espiritismo pode ter essas ideias o espiritismo tem outras ideias, né? E também é seitas. Certo? Existem seitas também morfianistas. Até hoje. Entendeu? Existem seitas arianas, a gente vai ver que Ariano também foi um que criou umas ideias. Essas seitas, irmãos, até hoje existem, espalhadas no mundo. Depois os irmãos compram um dicionário de teologia. Dicionário de teologia, como dicionário de teologia, onde vai vir com várias seitas e várias ideias. Até hoje existem, irmãos. Não penso que isso aí foi abolido, não, porque até hoje tem pessoas que seguem essas ideias. Mas não importa o autor, não, né? É qualquer um. Dicionário. Não, dicionário de teologia. Você vai ver, no dicionário de teologia, você vai ver essas ideias, porque essas ideias aí é a ideia que segue ao longo de toda a história. Quer dizer que no Brasil não tem nenhuma religião que defenda isso, não. Aqui no Brasil. Religião não, existe seita, né? Seita. O monarquianismo é uma seita, existe a seita deles. Existe no Brasil. Pode fazer a pesquisa, existem pessoas que defendem esse pensamento. Que Jesus não era Deus, era um homem que viveu apenas como um exemplo de vida santa. E Jesus não é filho de Deus, não. Esse pessoal que são ateístas. Ele foi adotado. Que são ateístas. Pessoas que são ateístas. Os ateístas já têm outras ideias. É muitas ideias que existem ao longo da história acerca da divindade e humanidade de Jesus. Entendeu? Então vamos lá. Para eles, os monarquianistas, eles rejeitavam qualquer direito divino em Jesus. Em 170 a 236, Hipólito rebateu todas essas faliciosas crenças em reputação de todas as heresias. Ok? Hipólito foi um também pensador na época que veio, de certa forma, combater essas heresias. Agora, é aquela situação. Tem pessoas que surgem com outras ideias e criam essas ideias para combater as heresias e, de certa forma, abrem a mente de muitas pessoas. Mas tem muitas pessoas que não compram, permanecem ainda no erro. Por exemplo, é porque existe hoje, existem pessoas na banda, na futebol, no espiritismo. Hoje a gente ensina a Bíblia, refuta essas heresias, mas tem pessoas que estão ali. Para ele aquilo ali é o certo, ninguém vai tirar da mente, não. Entendeu? Infelizmente esta é a realidade. O católico do pé roxo, né? O católico aí, sério. Pé roxo mesmo. Entendeu? Até hoje, acredita que Maria ela é mediadora, que você não precisa orar a Jesus e orar a Maria, que Maria resolve tudo isso. Né? Quando a gente sabe que não é, que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Você, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. A própria Maria, do seu canto, ela disse: olha, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quando faltou ouvir, Jesus estava na festa, Maria chamou Jesus e disse assim: olha, faltou ouvir, que tenho eu contigo, mulher. Aí vai chegar a minha hora. Maria olha para os serventes e diz: olha, eu não posso, mas fazer tudo que ele vos mandar. Entendeu? Mas, não quer saber disso, não. Ele se defende no texto bíblico, porque o pastor falou na escola dominical ontem, onde vai dizer que no céu existe rainha e existe rei. Aí ele defende dessa forma aí. O pastor fez esse exemplo ontem.
lembro o versículo.